Um ponto importante que algumas pessoas acabam sempre se questionando, até para quem já investe em FII infra, né, é que alguns FII infras eles têm um valor em que eles ancoram ali a sua distribuição. Ou seja, se o valor patrimonial tiver a R$ 100, eu realizo a distribuição de rendimento. Se tiver um valor inferior a R$ 100, eu não distribuo o rendimento. Ou se tiver, no caso da base 10, né, tem aqueles fundos que falam que se não tiver até 9,50 e tanto, eu distribuo, se não tiver, eu não distribuo. No caso do Infra 11, existe essa questão de ter um valor em que somente quando a cota patrimonial estiver acima dele haverá distribuição ou não, e se vocês vão fazer distribuição, independente da forma que for classificada, né? Amortização de principal ou amortização de rendimentos. Tá, então por partes. De novo, o nosso fundo distribui rendimentos, tá? Eu acho que isso é super importante de deixar claro aqui. A gente não faz distribuições de principal. A gente não devolve principal para o acionista. A gente distribui rendimentos, tá? Então, existem fundos aí que distribuem, fazem amortizações de principal e daí, mais importante ainda, aquele meu argumento, né? Para você uniformizar a sua avaliação de quais fundos são, a sua avaliação do rendimento total do fundo, olhe o retorno composto, né? Porque quando você está devolvendo o principal para o cotista, parece que você está tendo um yield robusto de distribuição, mas na realidade está retornando seu capital investido, não está te pagando, não está te pagando rendimento. A gente só distribui rendimento, tá? Então esse é um ponto, tá? E o nosso rendimento, qual que é a apuração do nosso rendimento? É um regime de caixa, tá? É importante ressaltar isso também. O que significa isso? A gente distribui o rendimento relacionado ele pode vir de 3 fontes o nosso rendimento, né, de regime caixa. Os juros que as debêntures pagam, né, lembrando, o fundo investe em debêntures, essas debêntures têm um cronograma de pagamento de principal e juros, né, quando os juros são pagos, isso compõe o lucro caixa do fundo, o passivo de distribuição. Quando a debênture é amortizada, dentro daquele pedacinho de amortização tem um componente de IPCA, né, lembrando, todas as debêntures em que o fundo investe são indexadas a IPCA, né, e esse IPCA que é devolvido na forma de amortização também compõe rendimento para fins de distribuição, e o meu giro da carteira, né, quando eu invisto um papel, né, o PU inicial, preço de integralização de aquisição daquele papel de 1.000, lembrando, né, pegando um exemplo aqui, a taxa do papel diminuiu de IPCA mais 7 para IPCA mais 6, o preço aumentou de 1.000, de novo, números hipotéticos aqui, tá? O preço aumentou de 1.000 para 1.050. Se eu vender ele por 1.050, eu realizo R$ 50 de lucro, isso também compõe a base de rendimentos do fundo, tá? Então, esses são os 3 componentes que formam o resultado do fundo, e é isso que a gente distribui, tá? Assim, é tão simples quanto isso. Esse é o rendimento caixa que a gente distribui, e a gente dosa essas distribuições para elas serem o mais próximas possível de um rendimento equivalente a IPCA mais o juro real da carteira do fundo, tá? Então, a distribuição de rendimento não tem nada a ver com o valor patrimonial da cota, tá? O valor patrimonial da cota está sujeito a uma série de outras variáveis, né? Por exemplo, se a NTNB aumentar muito, a cota patrimonial vai sofrer, né? Mas o meu lucro caixa não aconteceu nada com ele, né? O meu lucro caixa continua ali, porque são os juros que eu pago, os juros que as debêntures pagam, a amortização que as debêntures pagam. Então, as duas coisas não estão diretamente relacionadas, tá? Então, respondendo de uma forma mais objetiva, assim, não, a gente não tem uma distribuição piso, porque a gente não faz amortização de principal, né? Quem tem um piso, geralmente são os fundos que fazem uma parte da distribuição via amortização de principal, e a gente não tem uma política de dizer que se a cota baixar de 100, a gente só vai distribuir X centavos. Não, assim, de maneira bem objetiva, não é isso, tá? E pelas características que eu comentei, pela forma como o fundo apura resultados e como a gente distribui esses resultados.